Agora foi. Gente, já tava num vácuo, uma coisa. E eu, nossa, cadê ela? Cadê ela? Não, não ia mesmo, a internet não tava conectando. Não sei Não o que foi. tava. É porque Tudo eu tentei bem? o 3G, tentei o Wi-Fi, porque tô com problema no escritório, estão fazendo uma reforma do lado, e aquela reforma barulhenta, assim, Sim. gigantesca. E aí Mas aqui em casa eu fiquei com medo da internet, mas eu já tentei o Wi-Fi, o 3G sempre funciona. agora deu, ainda bem. Agora foi. Fran, mas então, eu tava contando pro pessoal que você já foi várias vezes pra Antártica, trabalha com isso. Conta como é que essa história começou, como é que você começou a trabalhar com isso, você já sempre teve uma paixão assim pela Antártica? Então, a minha paixão, eu brinco que a paixão vem de quando eu era criança, mas ficou guardada no subconsciente. É mesmo? Que eu entrei na faculdade querendo fazer biologia marinha, e aí comecei a estudar baleia, golfinho, né? Que é sempre a primeira coisa. E aí na faculdade eu tive algumas palestras sobre baleias, mas o pessoal que já tinha ido para a Antártica e tudo mais, né? E aquilo ficou quando foi no último ano mesmo. Eu tinha feito estágios já fui numa ilha que é aqui em São Paulo, né, que chama Ilha do Cardoso, e Já lá ouvi falar. tem um parque tudo que tem muito encalhe de golfinho, né? E eu fui para lá fazer estágio e tal, mas aquele ano nenhum golfinho encalhou, só encalhou pinguim, um monte de pinguim. E aí E cuidei eles de vêm da pinguim e Antártica, tal. então, quando eles É, chegam nessa os que ilha. chegam aqui, na verdade, os pinguins que chegam aqui são mais os pinguins de Magalhães, né? Que ficam ali no Chile e na Argentina. São meus parentes. E aí, e aí eu fiquei e tal, quando foi no último ano mesmo, eu conversei com a professora de oceanografia e ela me apresentou uma professora no Instituto Oceanográfico da USP, que trabalhava com invertebrados da Antártica. E ela precisava de estagiário, tudo, que ela estava com projeto, com bolsa. E Isso aí foi eu quando, comecei, Fran? Em que ano? foi, ô Ana, Ah, mas me desculpa. tô brincando. Foi no ano 2000 isso. Foi no ano 2000. Aí eu comecei a trabalhar com os invertebrados da Antártica e não parei mais, né? Que Aí eu legal. fiz esse estágio, logo depois entrei no mestrado. Aí eu terminei o mestrado em 2005. Aí fiquei mais uns 5 anos dando aula, né, em colégio, ensino fundamental e médio. E aí em 2010 eu fui para Espanha para fazer o doutorado. E aí eu não parei, só invertebrados. Aí das baleias fui para os invertebrados e não saí mais. E você gostou então desse tema? E eu lembro que no nosso podcast que a gente fez, você falou sobre o microplástico, que você chegou a ter contato com esse tema também em uma das viagens que você fez. Conta como é que foi essa história, porque muita gente pode ainda não ter escutado o nosso podcast. Então, Uhum. conta como é que você teve esse contato com o tema do microplástico estando lá na Antártica. É, nosso podcast, por sinal, ficou muito legal, né? Eu contei Ficou. bastante coisa também, contei toda essa história a minha trajetória toda. E assim, eu fui em 2003 a primeira vez para a Antártica, depois voltei em 2014 duas vezes, e aí em 2017 para 2018 eu fui com os coreanos para lá. E, e assim, eu trabalho com invertebrados, mas com a cadeia alimentar, né? Então eu tento entender o que eles comem, como que tá, né? Se tá diminuindo a comida ou não, como que eles guardam essa energia a partir da comida. E aí eu preciso coletar tanto água de superfície, água de fundo, porque os invertebrados que eu trabalho ficam no fundo do oceano. E Para quem nunca ouviu aí, falar de invertebrados, quais bichos são os invertebrados? tipo, esses que ficam no fundo mesmo, tipo, Tá. algas, estrela do mar, pepino do mar,
corais, tudo isso Esponja, são esponja é animal? esponja, Esponja também? esponja é animal, esponja também. É, e aí todos esses bichos que a gente vê principalmente em documentários de mergulho, tudo, no fundo mesmo, que a gente acha que não é bicho, muitos que a gente acha que não É, é muita bicho. gente acha que não é. Pois é, eu ainda tenho uma dúvida, né? Esponja é ou não é? Você vê que não É, é. então. Eu que trabalho com isso, não sei exatamente tudo sobre os animais marinhos. Aham. Mas é comum, porque eles são paradinhos, né? Eles não andam Uhum. mesmo, não tem cara, não tem nada, e aí a gente confunde. Tipo, E coral, eles por são fixos, exemplo, né? são fixos. E aí a gente fala que o coral, por exemplo, né, que tem, eles são tipo anêmona, muita, né, popularizou bastante por causa do desenho lá do Nemo, mas o coral são várias, vamos dizer, várias anêmonazinhas minúsculas que são recobertas com calcário, né? E aí o Sim. pessoal vê só a parte dura e acha que é pedra, que é rocha. E não é, são vários animais, é uma colônia ali que se juntou para formar aqueles recifes gigantes. E tem corais Então, na Antártica? esses corais gigantes não, tem o que a gente chama de gorgônia, que aí são aquelas, também parece planta. Quando a gente vê em vídeos assim, são aquelas que parecem umas árvorezinhas assim. É a mesma coisa, são micro, vamos dizer, micropólipos, né, microanêmonas, vamos dizer, que são recobertos com calcário, mas não cresce tanto porque as águas frias não deixam com que o calcário se acumule muito. Então a Hum, gente tem só essas gorgônias que a gente fala que são os corais primitivos, né? Que eles apareceram milhares e milhares de anos atrás e sobrevivem lá. que legal. Então, e aí com isso, como eu preciso estudar essa parte de comida, aí eu acabo coletando os bichos, a água, sedimento, porque tudo isso faz parte da cadeia, né? Uhum. E aí alguns organismos, como os pepinos do mar, ou alguns outros um pouco maiores, eles têm o estômago maior que a gente consegue abrir e ver o que tem dentro. E aí nisso eu abri tudo, peguei a água, filtrei a água, tal, né? E fui colocar no microscópio para olhar o que tinha. Se tinha muita microalga, se tinha muito sedimento, o que que era. E aí nisso eu acabei achando vários fios, assim, vários fiapos de fibra, né? De Fibra de roupa. plástico mesmo, principalmente de roupa. Parece de roupa, parece de é, aquelas fibras que faz rede de De pesca, né? pesca. É, Porque são umas fibras mais duras, às vezes azul, né? Eu lembro que eu trabalhei ano isso. passado com pescadores, lembro de ver, assim, mas milhões desses fiapinhos, assim, Uhum, no chão, porque é muito difícil encontrar pessoas que usam realmente aquelas redes, que era até juta, eu acho, né? O material antigo que se acho usava. que Hoje é era. muito comum Uhum. usar a de plástico. E isso se espalha de uma maneira catastrófica, né? Então, e aí eu coloquei, comecei a olhar os sedimentos, comecei a olhar os estômagos todos, e aí sim que eu vi que tinha bastante dessas fibras, e até às vezes eu encontrei pedacinhos de plástico mesmo, assim, né? Eu não fui atrás para ver do que era, como que era, porque não era o foco do meu estudo, e a minha supervisora coreana não deixou eu continuar também, né? Na É verdade, mesmo. essa foi a realidade. Ela falou: não, isso não é o foco do seu estudo, não vamos sair do que você está fazendo. E aí eu não sei o que aconteceu com as amostras e tal. Parece que um outro professor começou a trabalhar com isso. Mas aí foi no fim de 2018, assim, eu saí de lá do instituto no comecinho de 2019. E, mas assim, tem estudos sobre microplástico em zooplâncton, né? Aqueles microcrustáceos e tal. Acho que é com copépoda, se não me engano, que são microcrustáceos que ficam na superfície da água.
E aí é de uma professora brasileira até o trabalho, o grupo dela. E eles viram que essas microfibras, elas estão chegando com as correntes, né? Elas Ah, não elas estão... não estão saindo da. Porque tem pesca lá também, né? Na Antártica. Então, tem, na verdade, pesca, assim, não tem muito, né? É mais para a região subantártica que a gente fala, um pouco mais para perto da América do Sul. Tem um Uhum. pouco de pesca clandestina, a gente sabe, mas como não tem guarda, não tem nada, né? Sim. E, e aí ocorre alguma pesca clandestina. Mas assim, ela estudou na ilha onde a gente trabalha, né? Tem a estação brasileira, e ali chega o Estreito de Bransfield, né? Que é um oceano ali, uma parte que vem do Oceano Atlântico ali e acaba chegando dentro da Baía do Almirantado. Então pode ser dali mesmo, pode estar vindo da América do Sul, pode estar vindo de outras estações, porque a nossa estação ali, eu sei que tem um tratamento de esgoto muito bom, né? Na verdade, todas as estações ali na Antártica têm que ter um tratamento de esgoto, tratamento Sim. de lixo muito bom, Até foi o que a de gente vidro. conversou no nosso No podcast, nosso né? podcast, que eu falei do Tratado Antártico e tudo. E aí eles viram que não era do esgoto, né? Porque a gente lava roupa lá, Sim. e as roupas de frio, as nossas roupas de frio, a maioria são de fibras sintéticas, né? É verdade. Mas eles olharam, tal, não era diretamente ali do esgoto, estava vindo com as correntes. E um estudo que saiu bem recente, acho que não faz 3 semanas ainda, que encontraram microplástico em colêmbulos, que é O um que é? invertebrado. É um Nem eu invertebrado. sabia. É um invertebrado, assim, parece, tá? Não é, mas parece uma pulguinha, assim, bem Sim. pequenininha, só que é terrestre, né? E aí Depois a eles gente coloca encontram. a foto depois da live para o pessoal saber o que são esses Não, então, bichinhos. todos esses, tanto o pepino, essa parte do microplástico, tal, que eu falei, tem fotos nos meus vídeos também, né? Eu fiz um Ah, vídeo sobre legal. lixo na Antártica, tem foto. Esse do colêmbulo tem um post aqui no meu Instagram, né? E eles viram, porque eles acharam esses bichinhos com microplástico em cima de um pedaço de isopor. Nossa. Então, é. Isso foi boiando de Então, certo e chegou lá, né? ô boiando, a gente sabe que por mais que a gente tenha todo o treinamento, acaba tendo gente que joga coisa, ou mesmo as estações estão sempre em reforma, né, arrumando Sim. alguma coisa, pode acabar voando, porque os É ventos lá muito são muito leve, né? fortes, É e aí verdade. acaba voando. Mesmo uma caixa, teve um dia que a gente estava com uma caixa, sabe aquelas caixas de pôr cerveja? Aquelas Aquelas caixas que a pesadas? gente, aquelas pesadonas, a gente tinha Sei. deixado para fora do laboratório, porque a gente ia sair para coletar. Só que aí ninguém colocou nada em cima e ela estava vazia, mas a própria caixa pesada. Bateu um Sim. vento que a caixa voou. Aquelas caixas, e caixa grande acho que eram 20 de 20 litros, se não me engano. Caixa grande, voou com o vento. Eu acho E que muita aí as gente coisas mais que leves acabam, não tem como, né? Acaba não voando. tem. É, saquinho, tudo isso, né? Acaba é uma facilidade muito grande para voar. Por mais que às vezes você até coloque no lixo que tá ali perto. Eu Uhum. lembro que quando eu morei no norte da França, você está falando de vento, tá me vindo uma memória na minha cabeça, porque eu morei muito tempo em Brest, até tá a bandeirinha Hum. ali da Bretanha que eu deixo. E, cara, ela tem um vento, mas um vento que eu acho assim, ninguém.
de Portugal entende o que é aquele vento, talvez muitas pessoas do Brasil não entendem o que é aquele vento. É um vento, assim, difícil de andar na rua, porque o vento é tão Uhum. forte. Você tá me falando de vento, eu tô lembrando disso, assim, eu via direto, tinha uma tempestade, alguma coisa assim, aquelas lixeiras, né, muitas não têm uma tampa por cima, então o vento passa e leva tudo que tem dentro É. embora. Então, assim, isso é muito fácil de chegar no mar. Então, Aham. assim, essa questão é mesmo, a gente precisaria mesmo de um. E assim, como que dá para filtrar isso num sistema de tratamento de esgoto? Tem microplástico que ainda não é filtrado. Como é que a gente faz para que isso não chegue no oceano e nem no rio? Tem como? Então, ali na Antártica, eu sei que tem o tratamento bem forte, né? Com bactérias, tem lá todo. Eu não sei que tipo de filtro que eles usam para acabar não caindo essas fibras no oceano. Mas é o que Sim. eu falo, né? Se funciona lá, por que que não poderia funcionar em outros lugares, né? E Lá que é aqui a gente tão sabe que afastado, né? e aqui a gente sabe que tem o tratamento de esgoto, tudo, mas essas fibras, por exemplo, que são microfibras, elas acabam caindo no oceano, no rio, né? E que cai no oceano. Sim. Por exemplo, esses colêmbulos mesmo, eles têm o quê? Eles têm 3 milímetros, o tamanho deles, o máximo, 3 milímetros. O bichinho tem 3 milímetros. O Então o fio é bichinho tem muito, 3 muito menor do milímetros. que isso. Então, que eles não comeram fio, né? Eles encontraram um pedacinho mesmo de isopor dentro dos bichos, né? Nossa. Mas os copépodas que são microcrustáceos do oceano, eles sim, foram encontrados fios também, né? Fibras. E aí eles podem chegar, tipo, vamos dizer assim, lá na Antártica, que eles são um pouco maiores, podem chegar até 5 milímetros, vamos dizer assim, né? Sim. Então, o problema do plástico que eu falo é que viram que o plástico estava incomodando aos olhos, e aí começaram com a ideia do tal biodegradável. Mas nem todos os Que não funciona. biodegradáveis a gente sabe que não são biodegradáveis, né? Sim. O biodegradável original é aquele que vai se desfazer e acaba entrando para a cadeia alimentar novamente. Então, por exemplo, Sim. de mandioca, né? De mandioca, sim, desfaz, e aí aqueles nutrientes voltam para a cadeia. Agora, um plástico que só se quebra em micro pedacinhos, Não adianta ele só nada, né? sai dos nossos olhos, do Sim. resto ele vai continuar ali. Então, o problema dos grandes plásticos que estava afogando baleia, que estava afogando tartaruga, tudo, agora transformou em afogamento de microbichos, né? Nossa, isso que você Então, tá falando é verdade, assim, eu nunca tinha parado para pensar nessa percepção, porque a gente só mudou a escala do problema, né? Ele continua acontecendo, a uhum, gente só não tem noção porque muitos desses animais a gente nem consegue ver, a olho nos falou que o outro até dá para ver, né? Mas são muito pequenos, a gente nem tem tanto são muita contato com gente eles, nem, né? tipo, 2, 3, às vezes 5 milímetros, mas são animais que a gente nem comenta, nem conhece muitas vezes. E aí entra essa parte também, que é uma coisa que a gente nem conhece. Sim. E como que a gente vai se preocupar que tem microplástico entrando no estômago de copépoda? Não sei nem o que é copépoda. Ué, Pois né? como é que a Então gente leva tá isso muito para as bonito. pessoas, né? Porque é muito importante. E até eu entro na próxima questão que eu queria te perguntar, Fran, porque como é que você sentiu a necessidade de comunicar isso numa linguagem bem acessível? Porque o teu canal é numa linguagem bem acessível, o Gelo na Bagagem. Como é que você começou a perceber tudo isso e sentiu essa vontade de trazer isso para o YouTube, para o Instagram? Então, essa vontade de mostrar o que é um copépoda para todos. Mas é verdade, gente, É. é importante, e assim, as pessoas não se ligam que a gente está mesmo conectado com a natureza, né, em diversos níveis, Aham. e que esses animais também fazem parte de uma estrutura toda que nos faz estar vivos, né? Então, Sim. se um entra em colapso, a gente também Aham. sofre. Então, é muito importante mesmo o teu trabalho. A Vivi aqui, ela é professora
aqui em São Paulo, e eu a conheci indo dar palestra na escola dela, né? E, e ela segue, ela usa os vídeos como material nas salas, agora que está aula online, ela usa Sim. bastante. E ela trabalhou, ela fez o mestrado dela com copépodas, né? E aí ela até escreveu aqui que agora o problema ainda piorou com o microplástico, porque os copépodas são base de cadeia. Então Ah, eu vi o tem comentário os, dela. Sim. os peixes acabam comendo os copépodas e a gente come o peixe, né? E Sim. esses microplásticos, eles são tão micros que eles ficam no copépoda e a hora que ele entra no peixe, eles podem passar para a corrente sanguínea. E aí vai acumular no músculo, né, que é o que a gente come, e acaba Sim. caindo para a gente mesmo. E, e aí eu tive a ideia, na verdade, já faz muito tempo que eu quero fazer, porque eu dei aula, né, como eu falei, de 2002 até 2010, eu dei aula e sempre dei palestras, falava de Antártica e tal, já que em 2003 ainda fui para a Antártica. E, e sempre quis contar, falar e mostrar o que eu tinha visto, porque É uma tirava coisa muito foto, aquele inédita, né? monte. A Antártica, É, então é muito diferente. tirava aquele monte de foto tal, e queria contar, e chegava nas palestras. Normalmente eu vou nas escolas tal, então às vezes eu consigo alcançar assim, tipo, 150 alunos uma vez, né, um Uau. dia, mas ficava aquilo, e sempre as mesmas perguntas, né? E até eu brinco, né? Às vezes quando ia numa roda de amigos, assim, que eu chegava, às vezes não conhecia algumas pessoas, quando eu falava, que eu sou bióloga, com o que você trabalha, né? Que é o básico. Normalmente fala, eu trabalho com planta, eu trabalho com, sei lá, com, né? Com qualquer coisa, aí eu falo, eu trabalho com Antártica, pronto, aí vira atração, É. É e que é aí mesmo fica diferente. sempre. E fica sempre, são sempre as mesmas perguntas, né? E aí eu ficava com isso, tipo, eu quero contar, eu quero falar, como. E aí em 2014, tem uma amiga que ela trabalha na UFABC e ela teve a ideia de fazer um curso online para professores sobre a Antártica. Legal. E aí, e aí eu sentei com ela, a gente pensou no projeto, né? E E começamos. Eu fui a cobaia para fazer o primeiro vídeo. Então tem três vídeos meus, né, no canal lá do curso. E aí, com isso, eu conversei com ela me deu umas dicas de melhorar os vídeos, de melhorar as fotos. E eu fui, e aí eu já tinha várias coisas, né? Câmera e tal. E fiquei com isso, tipo, né? Ainda estava no fim do doutorado, tal, quando a gente fez esses primeiros vídeos. Hoje já tem bastante vídeo, tem com vários pesquisadores no canal dela lá. Tem. E aí eu peguei e fiquei com isso. Quando eu fui para Coreia, eu eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E o pessoal perguntando, né? Para que você vai para Coreia? Pra quê? O que você vai fazer na Antártica com os coreanos? Mas a Coreia, Aí eu você fala a peguei Coreia da Antártica ou a Coreia, Coreia. Coreia? Não, eu fui pra Coreia do Ah, Sul. tá. Eu morei lá 2 anos. E aí, como eu estava trabalhando com eles lá, eu era funcionária do governo coreano, no Instituto de Pesquisa Polar. Que E legal. aí eu fui com eles para a Antártica. E aí eu fiquei na estação coreana, na Antártica. E aí todo mundo perguntava, o que você vai fazer lá com os coreanos? O que você faz? O que você faz? Você E aprendeu aí eu a tentei coreano? fazer, umas palavras só, uma frase ou outra. E aí eu tentei fazer o vídeo, né? Eu fiz as tentativas, acho que eu fiz uns 4 vídeos. Que eu olhava e falava, Jesus, o que é isso, né? Não tem jeito. Aí Os tentei, primeiros a fiz gente uma. odeia, né? Eu também odiava os meus primeiros. Hoje eu já Nossa! nem ligo mais. É,
Fiz uma edição, mandei para Silvia, né, essa minha amiga, mandei para ela, que ela trabalha com comunicação. Aí ela olhou e falou: Ah, Fran, legal que você tentou, né? Quando você voltar, a gente conversa. Aí eu falei: eu acho que não tá bom. Mas isso ficou, e eu fui para lá já com essa intenção. Comprei microfoninho, fiz vários vídeos com microfone e tal. Tanto que já tem vídeo quando eu fui na Pinguineira que eu filmei tudo, tem vídeo de como a gente prepara essas caixas que eu falei, né, que a gente usa para colocar os bichos, que não é cerveja, mas a gente usa para colocar os bichos. Tem vídeo da gente arrumando tudo para colocar no bote para ir fazer coleta. Então eu fiz várias coisas já pensando nisso. Então isso já Trazer para o vem YouTube. dessa parte de dar a aula, né? De dar as palestras e tudo. Sim. Aí eu peguei e falei, não, eu tenho que fazer de um jeito que chegue, que as pessoas se divirtam também. Aí eu contratei um ator para trabalhar comigo, para me ensinar. Aí ele me ensinou também a fazer roteiro com palavras. Uau! É E aí foi mesmo? legal que ele também não sabia nada de Antártica, nada, nada, nada. E ele Sim. foi assim, tipo, eu o conheci pelo Instagram. Aí eu fui conversar com ele um dia, aí ele perguntou, né? Mas você trabalha com o que mesmo? Aí foi a mesma história. Eu falei, eu faço biologia e tal. É por isso, eu quero trabalhar, eu quero fazer um canal sobre a Antártica. Aí pronto, aí só foi, né? O foco foi, mas como, quando, não sei o quê. E ele falou, Fran, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer trabalhar com isso, né? Sim. E aí, ele pegou, como ele não sabia nada também, era legal, porque aí eu fazia o roteiro e Que ele legal. arrumava tal, né? Aí ele perguntava o que é isso, o que não é tal. E isso foi me ajudando também a começar a explicar palavras como o que é copépoda, Sim. o que é inóspito, né? Não, Aí eu porque fui assim, Fran, você aos falou uma coisa poucos. muito, muito interessante, porque assim, eu lembro que na época que eu estava, por exemplo, no mestrado, a gente conversando entre especialistas daquele assunto, era tudo muito óbvio. Agora, quando você vai fazer, a partir do momento que eu saía dali e ia fazer uma palestra para, sei lá, comunidades de pescadores, eu tinha já uma dificuldade enorme, porque aí você tem que explicar todos os conceitos, o porquê é que a gente trabalhava na época, né, com gestão de conflitos e Uhum, trazer a participação dos pescadores para políticas públicas. Eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou explicar isso agora para uma pessoa que nunca ouviu muitas vezes falar de certo assunto? Ou para criança uhum, também, quando a gente explicava, e até para a própria sociedade civil em geral, porque a gente tem que ajustar muito a nossa comunicação para todo tipo de público. sim. Então, Né? isso é um desafio para muitos cientistas, né? Não são todos que conseguem trazer essa linguagem descodificada, digamos assim, né? Uhum. Então, e aí tem ele, e agora já faz um tempo, tem o Thiago também, que trabalha comigo, que faz a direção, a edição, e ele que faz as artes para o meu Que legal. Instagram. E aí, muitas vezes ele é publicitário. Ele também não sabia nada de Antártica, né? Já E tá aí todo outro mundo dia, aprendendo com você, então. exatamente, outro dia ele chegou e falou assim: Nossa, Fran, outro dia eu me peguei, acho que foi com o primo dele. Nossa, Fran, outro dia eu me peguei com meu primo. Eu fiquei 2 horas falando de Antártica. Culpa sua, olha só. Mas é Eu isso que é falei, tá legal, vendo? sabe? A gente acaba atingindo pessoas que a gente nem imaginava que ia atingir, né? E as pessoas Aham, falam, é o que eu falei, semana passada eu falei, gente, não é só o Instagram, não é só um canal do YouTube. Porque isso atinge as pessoas de uma forma muito mais profunda, né? Porque elas estão ali realmente conversando com você, elas querem saber até da sua vida depois. Você acaba criando uma uhum, conexão muito empática com o público, que é diferente se você conta isso de uma maneira muito pomposa. E mesmo, uhum. eu acho que até a barreira professor e aluno ela é quebrada, né? Quando a gente cria um É. canal e traz isso de uma forma bem didática, assim, para a internet. Aham, então, a Vivi tá falando que ela tem um priminho de 3 anos que ama o gelo na bagagem. Porque o que que aconteceu? Tanto a Vivi como outras professoras, a Lucileide, tem acho, como é que ela chama? A Carla, tem outras professoras. É que a Vivi e a Lucileide
são as mais ativas também com o meu canal, né? Elas fizeram esse curso da Silvia, né, de formação de professores, e aí elas me conheceram nos primeiros vídeos, nos primeiros vídeos que eu apareço, e aí depois, o legal foi no dia que eu comecei o canal, eu fui na escola delas. Então, foram as primeiras, assim, a estar no canal, sabe? A trabalhar com o canal. E elas já tinham passado muita coisa para os alunos a partir da formação delas. E aí elas começaram a usar os meus vídeos dentro, dentro de sala de aula, sabe? E até hoje elas usam. E assim, a Sim. Lucileide dá aula na EMEI e dá aula para, acho que para o quinto, sexto ano. E ela usa isso, tanto para EMEI quanto para o quinto ano. A Vivi é a mesma coisa, tá usando para o nono ano, mas também tá usando para os terceiros anos, sabe? E aí eu fico, nossa, que legal, né? Porque Sim. se eu E tô te traz conseguindo. uma responsabilidade também, né? Porque você já sabe que o teu canal está sendo exibido mesmo em sala de aula com as crianças e tudo. Uhum, É também um prestígio muito bom. Eu gosto muito quando alguém. É muito legal que a gente entrou nesse tema de comunicação, porque você foi bem entendida, assim, quando você quis criar esse canal e quis trazer isso para a internet, ou teve pessoas que falaram, ah, nada a ver, não, ninguém vai ver isso, porque comigo aconteceu muito. Ainda acontece, né? ainda Muita gente não acontece. percebe, assim, que é importante trazer isso para a internet, porque as pessoas estão aqui, né? Uhum. Não adianta a gente ficar conversando muitas vezes só entre especialistas, porque a informação tem que ser difundida com um público maior, né? Então, ainda mais que o meu meio, né, sempre foi muito de pesquisadores, assim, e eu sempre estive ali. Foi meio que uma barreira. Primeiro, para eu criar o canal, quando eu Sim. comecei a pensar, vou criar, vou criar, vou criar, mas o que vão falar de mim? Porque eu já conhecia o entorno, né? Eu já conhecia o meio que eu vivo. Sim. E aí eu fiquei, o que vão falar? O que vão falar? O que vão falar? Aí, aí teve uma hora que eu falei, não, eu quero criar, eu vou criar, eu preciso criar isso. Aí eu criei o canal, mas mesmo assim, eu escutei assim, tipo, mas você vai ficar no canal, cuidado com o que você fala, você não pode também transformar a ciência em uma coisa muito, muito simples, Eu já ouvi isso de algumas sabe? pessoas também. É um medo de, na hora de traduzir a ciência, deixar ela mais burra, digamos, né? Porque ela acaba sendo um pouco simplificada, né? Só que eu falo, gente, mas é uma besteira muitas vezes, porque você não tá deixando o conceito mais burro, né? Falar uma palavra meio Não, estranha, não mas é, você está então, simplificando a mensagem para você está adaptando a sua mensagem para o seu usuário, que é o ouvinte, né? E isso é super sim. importante, adaptar a mensagem para quem vai absorver ela de uma forma eficaz, né? Então, mas por exemplo, é, é o que a gente também conversou isso quando eu comecei a fazer os roteiros e hoje também continuo fazendo isso e tal. Por exemplo, inóspito. Eu conto Uhum. essa história também, inóspito. Escrevi, fui gravar, o Sérgio fez assim, o que é inóspito? É. Não é uma palavra que todo mundo Aí, sabe, isso é verdade. então, aí eu peguei, expliquei pra ele, falei, então. Aí ele falou, então, é isso que você tem que falar no vídeo, né? Não precisa tirar o inóspito, mas põe, né? A Antártica é um lugar inóspito. Isso quer dizer que é um Sim. lugar tal, tal, tal. Que aí você também amplia o vocabulário das pessoas, falando o que é inóspito, né? Ensinando o Uhum. que é. E aí, é engraçado que aí eu cheguei, minha mãe é aposentada, mas é pedagoga, tal, e eu fui contar a história para ela. Aí ela pegou, virou para mim e fez assim: "Que é inóspito mesmo?" Então, então quer dizer, aí Gente, entra de é assim. novo, sabe, naquela nossa bolha que a gente tá ali Sim. e que a gente começa a perceber que muitas palavras, é o que eu estou falando, copépoda. Nós falamos de copépoda, copépoda. Copépoda é um microcrustáceo que vive na água, boiando e tal.
Por que que eu Sim. tenho que falar, é um copépoda, copépoda, copépoda e ficar no copépoda, sabe? Por que que eu não posso explicar? Isso aí não vai tornar a ciência mais burra. Pelo Sim, contrário, não, não. Ela só vai, deixa mais vai acessível, explicar né? exatamente, né? E, e isso eu escutei de várias pessoas isso. Sim. Aí foi exatamente isso. Eu falei, ué, mas se eu explicar o que é um copépoda, se por acaso eu te convidar para o meu canal para te fazer uma entrevista e você falar de copépoda, as pessoas que seguem o meu canal já vão saber o que é um copépoda. E aí você pode falar o seu copépoda sem explicar nada para ninguém. Sim. Ainda falei assim para a pessoa, sabe? Porque é Mas é verdade. verdade. Não tem porquê. A mesma coisa que a gente estava falando dos microplásticos. A Uhum. gente fala de microplástico, 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 Mas muita microplástico. gente não consegue nem perceber o que é o microplástico, né? É verdade. E Não aí a gente consegue, precisa. É verdade, é verdade. entendeu? É, Eu tive essa o discussão micro. há poucos dias. Uma amiga minha me falou assim: ai, não aguento mais ouvir falar em plástico. Mas é porque ela está no meio da sustentabilidade. Eu falei, mas Uhum, você não aguenta mais ouvir falar sobre isso, você já está um pouco farta desse assunto, porque você já está em contato com isso todos isso. Mas a maioria das pessoas, é só a gente ir agora no supermercado, você vai encontrar o tanto de plástico que tem ali, as pessoas não pararam de usar ainda, ninguém está procurando opções, então assim, a gente tem que falar. Por mais que seja até cansativo para quem comunica isso muitas vezes, até a mensagem chegar de uma forma que uhum, as pessoas entendam, e aí as políticas públicas começam a funcionar nesse sentido, né? E a coisa anda, mas enquanto não for sim. falado, não chega a mensagem, né? Então, o óbvio tem que ser dito. É, claro, então. E aí você fica, ai, microplástico, microplástico, microplástico. Tem coisa que eu também não tinha pensado. Uma vez Sim, eu fui para dar um curso. Eu fui para dar um curso de Antártica lá em Santos. E aí, no coffee break, sentei com os outros pesquisadores que também estavam dando curso e tal. Aí a gente começou a conversar e uma professora pegou e falou assim: mas você já parou para pensar que a camiseta de garrafa PET é um problema maior do que bem maior do que a garrafa PET? sim. Aí eu fiquei. Aí que a gente foi cair, né? Que eu caí na real. E é verdade. Tá pegando a garrafa PET, transformando em fibras de plástico. Que depois nunca E vai aí a conseguir hora ser que você. reciclada. Exatamente. E aí a hora que você compra a camiseta e lava, a camiseta tem um desgaste natural. Sim, E aí você só está ajudando a jogar esses pedacinhos de PET sim. no ambiente, né? E aí foi engraçado que eu voltei, né, do coffee break para dar a aula e tal, e eu estava falando exatamente disso. E aí eu falei da garrafa PET, uma menina quase começou a chorar, ela fez assim, ai, eu acabei de comprar duas num outro congresso que eu fui. Falei, pô, Não, e essa história que você desculpa, até mas... trouxe da camiseta, né, feita de garrafa PET, as pessoas muitas vezes acham, é uma solução, transformou garrafa PET em camiseta. Mas, gente, a camiseta ela Uhum, dura quantos anos se você for usar? Às vezes, para algumas pessoas, elas usam aquilo como se fosse quase descartável mesmo, né? Então, assim, é, você tem que pensar, ok, vou transformar uma garrafa em roupa, mas depois como é que eu vou reciclar isso? A gente nem consegue reciclar roupa ainda. Então, uhum, transformar uma coisa em outra também. E é essa mensagem que as pessoas não entendem muitas vezes, né? Porque a mensagem ela chega é, quebrada e muita gente ainda acredita em soluções mágicas uhum, é para melhorar a verdade. situação ambiental. Então, assim, é muito mais complexo, né? E trazer isso da forma que o seu canal traz e da forma que eu acabo trazendo também, né? Fazendo questionamentos e falar, olha, não é bem assim. As coisas elas têm. Você pode fazer isso para ter uma solução aqui, mas depois Uhum, você vai ter um efeito colateral, você vai ter algo que você nem estava esperando que fosse acontecer, que pode acontecer por causa daquela solução que você criou. Então é muito importante trazer isso, e esse é o grande papel da ciência também, né? Porque você mesma é. contou, Fran, no começo da tua pesquisa, você começou pesquisando sobre um assunto e descobriu o assunto do microplástico quase que acidentalmente, né? Então isso acontece muito Foi. também. E assim, eu lembro que eu vi aqueles fiapos na lupa, assim, e aí eu peguei, pra mim,
eu já tinha visto aquilo. Quando eu triava, quando eu separava os bichos em 2005, 2014, eu sempre vi daqueles fiapos. Sempre vi. Sim, Mas nunca liguei uma coisa com a outra, sabe? Tipo, e aí, dessa vez, eu lembro que tinha umas pesquisadoras chilenas comigo lá na estação coreana. E aí elas falaram, deixa eu ver, deixa eu ver. Quando elas começaram a olhar, que elas viram, elas falaram, nossa, Fran, tá cheio de microfibra aqui e tal. E aí começou a discussão. E aí eu peguei, abri, né, tinha os estômagos já, o conteúdo de estômago de pepino, nós fomos olhar e também tinha, sabe? E aí começou, e hoje em dia tem esses papers, né, esses artigos científicos todos falando disso. Teve um outro paper também que saiu, já faz um mês e pouco, que o pessoal está estudando desde 2003, acho que é, de sim, gelo, que eles acharam no gelo microfibras, sabe? Então, quer dizer, os fiapos que eu via antigamente já eram, mas eu nunca me liguei, né? Eu sim. simplesmente tirava de lado, deve ser sei lá, deve ser da peneira que a gente usa. Nunca liguei uma coisa com a outra, né? Mas hoje em dia tá e apareceu e já se sabe que tem no sal, né? Como o sal vem do oceano, Pois é. a gente sabe que a água evapora, o sólido fica. Então fica o sal junto com Uhum. milhares e milhares de microplásticos. Então a gente tá cheio de Sim, microplástico já. Só que aí o microplástico, o que que acontece? Ele vai para o nosso sangue e o composto do plástico em si, né? Não precisa nem ser microplástico. O composto do plástico, ele pode pegar lugares de hormônios do nosso corpo. E aí dá um monte de doença. Dá câncer, dá nossa. aumento de mamas em homens, aumento de TPM, aumento de muitas Eu coisas. devo ter muitos plásticos, então, porque eu tenho uma TPM horrorosa. Minha TPM é assim, meu Deus, ninguém aguenta ficar perto de mim. Entendeu? Eu falo que de todas as doenças, já acho que essa é a pior, né? Aumentar a É. TPM das mulheres aí. Ah, e uma coisa que Entendeu? eu ia te Então, perguntar, Fran, uma vez eu li sobre isso, mas eu não lembro de ter checado realmente uma referência científica, mas acho que já existem estudos realmente nesse sentido, que o plástico ele absorve metais pesados, é isso? Ou é fake news? Revele isso para nós. olha, eu não sei também te dizer não, na verdade. O que eu sei do plástico que você está falando, eu já li que ele acaba ajudando na emissão de gases do efeito estufa. Ah, sim. Então, o plástico, quando está no ambiente, pega muito sol e começa a se degradar por calor, ele começa a liberar gases que aí vão ajudar também a aumentar o aquecimento global, né? Sim, nossa, olha. E qual Mas esse do quantidade que metal tem de pesado plástico, eu né? não sei te dizer. Eu Não lembro sei que eu li mesmo. isso uma vez, que assim, como a água tá. Mas depois eu posso checar essas referências todas. Mas eu lembro que eu li sobre isso, como a água tá cada vez mais poluída também com metais pesados, o plástico ele acaba sendo essa esponja de absorção, e depois os animais que comem plástico acabam tendo. Como é que fala? Retenção, né, desses metais, isso se Hum, bioacumula, enfim, depois vem pra aham, gente, porque tem peixes também que tem um acúmulo de metal muito, muito grande, né? Eu acho que o atum é, mesmo é terrível. uhum. Então é As interessante a gente meninas, trazer isso. os Estão comentários das comentando meninas que eu são os vi. melhores. Eu tenho uma Deve ter uma infinidade de infinidade de... microplástico. A Vivi falou, já sou uma Tupperware. Isso dá até uma hashtag, hein? Então. Então, Ai, esse de bioacumulação, assim, e para quem não sabe, também é bioacumulação é interessante a gente... quando a gente come, por exemplo, o copépoda que eu falei, quando ele come uma coisa, fica acumulada, né? Aquilo fica acumulado no copépoda, né?
no Não corpo. vai embora, né? Aí Ele não quando consegue não vai eliminar, embora, né? não degrada. Aí Sim. quando o peixe come copépoda, aquilo acumula no peixe também. Quando a gente come o peixe, aquilo acumula na gente. Então isso é chamado de bioacumulação, Sim. E acho que né? as mulheres, a única forma de tirar essa acumulação é quando a gente tem um filho. Só que aí aquilo tudo Uhum, vai para o bebê. Os homens, então, acho que nem uhum, conseguem, não tem esse processo, né, do parto, então isso não acontece. E isso. também é outra coisa que eu falo. A gente também fala muito de plástico, e às vezes as pessoas esquecem de outros problemas que tem no oceano, né? E na água mesmo. Então, esse da bioacumulação é um que ainda é super mal comunicado, as pessoas ainda não falam sobre isso. Então é legal a gente trazer isso para uma live Uhum, para mais gente também ter acesso. E, e Fran, é isso, eu acho que o jeito que você traz o teu conteúdo, ele é muito didático e muito divertido, sabe? E tem. Ah, gente, eu uhum. adoro o pinguinzinho dela. Não sei se vocês conhecem. Todo mundo aqui já deve conhecer, né, seu pinguinzinho. Eu acho ele lindo. Seu mascote. É muito fofo. Ele é. Eu Ele tem gosto nome? também. Tem, chama Polar. Polar. Eu fiz, é, eu fiz um post pra galera dar o nome, aí o Ele foi pessoal participou escolhido. bastante, aí o Polar foi escolhido. Isso é É, legal. aqui também tivemos participação. Olha aqui, ó. Polar, nosso amor. Como no seu logo, que as pessoas participaram bastante aí, eu também Sim. participei. Ela não tem nome É, ainda, viu, a baleia? Mas é porque ela também ainda não é um personagem, assim. Ela é mais um aham, desenho, mas a história de trazer um nome era interessante. Mas é legal isso, né? então. Acho que a internet ela te possibilita trazer uma outra interação com Uhum, as pessoas, com o teu público, com quem quer aprender também, né? Porque a gente, muitas vezes, por exemplo, na minha época de mestrado, eu acho que as pessoas elas pensavam, ah, mas quem que vai querer saber sobre ordenamento marítimo, que era a minha área de estudo? E assim, tem muita uhum. gente que vai querer saber, desde pessoas que trabalham nesse campo de estudo, ou pessoas que realmente só têm curiosidade para saber o que é que tem no oceano e como é que a gente faz para regular a maioria dos serviços que estão lá. É um tema, porque assim, você vai digitar hoje no YouTube, você vai ver os vídeos com mais visualizações de oceano que tem, são assim curiosidades das mais absurdas que existem. Sim. Então, assim, as pessoas elas se interessam por isso, elas só, como esse conteúdo nunca foi apresentado, elas ainda não sabem que elas gostam disso, né? Mas eu acho que é a gente trazer Uhum. e começar a aparecer com esse É. tema. E trazer E isso é de uma forma assim, didática é bom. e é o que a gente está falando. Eu, por exemplo, essa parte de metais pesados, eu não sei muito, eu tenho que aprender também, sabe? Tem coisas que você estuda que eu também não sabia. A Samaira está falando, admiro muito o trabalho da doutora Fran. A Samaira Eu também também. trabalha com a parte de propriedade intelectual, né? Ah, Ela então é super trabalha com a parte importante. de direito do mar, direito do oceano. Se eu estiver falando besteira, Samaira, pode. Eu convidei ela para uma live, já sei quem é. Ela não é do É, Oceano então. Jurídico? Isso, ela mesma. Sim, eu convidei ela para uma live. Porque, olha, esses dois assuntos são super importantes. Propriedade intelectual e conteúdo que a gente faz na internet, porque as pessoas acham que isso aqui é free, né? Eu posso fazer o que eu Uhum, quiser, eu posso copiar. E não é bem assim, né? A gente tem regras em exatamente. todo lugar. A gente vai conversar Aham. sobre isso. É, então. E ela com essa parte de propriedade intelectual, ela também me ajudou a, como é que chama? A registrar a minha marca, né? Então, o gelo Também. na bagagem é registrado, tudo. Então, ninguém pode copiar o meu polar, É. Oceano Emerging é né? registrado, viu, gente? Já fico aviso. Mas é verdade, é Então, importante isso, né? Porque muita gente não tem noção de que. Às vezes eu vejo, gente, projetos. Meu pai trabalhava com registro de marca, às vezes a pessoa ela já tinha uma empresa há 10 anos, ela nunca tinha registrado o nome da marca. E uhum, aí, do nada, apareceu outra pessoa vendendo uma coisa parecida com a dela, acabou o seu projeto. Porque assim, se alguém tem exatamente. outro nome e registrou antes de você, você não tem direito sobre isso. Aham, Então, tudo isso né? é integrado, né, nessa É, discussão então, de. e ela trabalha, como você falou, né, no oceano jurídico, tudo. Ela sabe várias coisas das leis do oceano, tal. Sim. E aí muitas vezes a gente senta também, discute sobre isso. Tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu preciso aprender também, né?
Então, a gente precisa pensar que se todo mundo abrisse, se todo mundo tivesse disposto, né, a contar um pouquinho para a gente entender e aprender, acho que essa parte de Sim. transdisciplinaridade e interdisciplinaridade ficaria bem mais fácil. Né? Pois é. Eu Porque também, é um tipo, desafio, né? exatamente, tem a Ana, teve a Ana aqui que entrou, que falou dos microplásticos aqui, Ana Petzold, eu acho que é assim que fala o seu nome, Ana, desculpa. Eu vou fazer um, eu vou fazer uma live com ela domingo, e ela trabalha com física, ela tem um canal no YouTube de física, né? Que Então, legal. Eu também vivo lendo sobre vamos, isso. Sou uma é, curiosa, eu não vamos, tenho nada a ver com física, mas eu tô sempre vendo coisas sobre buraco negro. Eu aham, adoro esse tema. E aí, assim, eu nunca estudei isso, assim. Então, olha, quantas pessoas que poderiam escutar um canal sobre o oceano, sobre a Antártica, que também não estão trabalhando com isso, né? Você falou, o uhum, seu publicitário gosta de estudar sobre isso, já está até sabendo discutir com o primo. Então, é sim, importante, né? As pessoas, mesmo quem não tem relação com isso, quer aprender. então, e aí, é, eu acho que fica bem mais fácil essa interação, né? E não sei, eu acho que as pessoas poderiam abrir um pouquinho mais a cabeça É para importante. poder para poder melhorar, tal. E o que você falou das curiosidades que tem na internet e tal. Gente, também tem umas curiosidades que o povo Tem muita começa a coisa errada. inventar. Tem muita Que o coisa povo errada. começa a inventar. Exato, que o povo É, começa a inventar, e se você não sabe o que é verdade, você acredita, sabe? é. Se você joga no YouTube Antártica, Eu já vou fazer fora, agora. fora a cerveja, você Vai vai aparecer Guaraná. encontrar um monte de coisa. Ainda se fosse, tava bom. Mas Não, é você verdade. encontra ET, que tem base militar escondida, que é o Terra fim do plana, que mundo, nossa assim. que é, que é o muro, o fim da Terra plana, sabe? Não, Sim. que ninguém consegue chegar na Antártica porque ninguém deixa, porque é um ambiente proibido. Não, não é porque é Nossa, gente. inóspito, não é porque é longe, não é porque é difícil de chegar por todas as características Sim, ambientais. Não, é porque é o fim do mundo, então não pode chegar sim. lá, entendeu? Mas você tá vendo o que que é importante? Então, Por que que é importante mais cientistas, mais pessoas também, porque não tem pessoas que, por exemplo, a gente falou da área do direito. Tem muito. Eu acho que o único canal que eu conheço é o Oceano Jurídico, é o único que eu conheço de tradução disso. E é uhum, super importante trazer isso, porque se a gente não ocupa esse espaço de trazer isso para a internet, pessoas super de má fé, né? Ou que sim, realmente não sabem, né? Vão ocupar esse espaço, vão uhum, espalhar as famosas fake news por aí. E aí você sim, tá. Não é nem fake news, aí é content fake, né? Nem sei o nome, mas assim, um conteúdo falso e mentiroso que vai atrair a atenção das pessoas e sim, as pessoas vão achar que aquilo é verdade. Então, assim, quantas uhum, lendas urbanas, né, que a gente tem aí que as pessoas acham que é um senso comum e tá é, completamente errado, né? E por uhum. causa disso, porque ninguém veio ocupar esse espaço para trazer essa informação de forma credível, né? Então, tanto que tem uns vídeos aí que falam, ai, porque os Estados Unidos mandou não sei quantos mil homens para a Antártica para criar uma base militar e não sei o quê, a Rússia também e tal. No meu curso, a Vivi fez meu curso também. No meu curso, eu explico o porquê que eles mandaram. Em 1947, eles mandaram mesmo 4.700 homens militares para a Antártica, sabe? E a partir disso, teve toda a criação do Tratado Antártico e tal. Sim. Então, eu explico tudo isso que as pessoas não sabem. Eu fiz um vídeo no canal, eu fiz um vídeo no canal, eu não lembro o título agora, mas falando das curiosidades da Antártica. E aí eu começo falando disso, sabia? Será que tem ET? Será que tem? É Já conquistou um exatamente isso. público. E as pessoas, tipo, não sabem por isso. A mesma É, coisa do oceano, né? Oceano profundo. Quando a gente fala em oceano profundo, nossa, tem muitas, tem monstros. muitos É. monstros, Até criaturas hoje as pessoas bizarras. acham.
Gente, tem uns artigos, uns jornais que colocam criaturas bizarras foram encontradas no oceano. Sim. Gente, não é Sereias, criatura né? bizarra, tipo, não, sereia. Teve uma vez que Ai, alguém me mandou, sereia foi encontrada na Antártica. Aí tinha foto de cima, assim, tipo, foto de satélite, do meio da Antártica, era tipo um cinzinho, assim, no meio do branco, né? Com formato de sereia. Primeiro, tá lá no meio, não tinha nem como ser um fóssil sim. de segundo, que, era como fala, ou um descongelado, sabe? Uma fratura no gelo que tava com formato, igual a gente brinca, né, de olhar a nuvem, que As tava com nuvens. formato de sereia, mas não, temos Não é. sereias na Antártica. Oh, gente, E a rapidez que isso se espalha no WhatsApp é assustador, assim, porque quando vê eu tô então. recebendo uma coisa dessa, eu tô assim, mas como assim? Isso aqui é completamente falso. Tem fontes da cabeça da Aham. pessoa, né? Porque não tem fonte nenhuma. Não, e é isso, e é que a gente fala, né? Se juntar Antártica, oceano profundo, tem tanto assunto, É. tanto que a gente começou a Começou com conversar, começou microplástico, do onde que a gente microplástico, tá? É. já falou da sereia e do ET, sabe? Mas é isso, é muito importante trazer essa informação assim, porque, cara, senão a gente dá espaço para quem não sabe, para quem vai falar besteira, né, do Uhum, assunto. Então, assim, é, é importante a gente trazer isso para a internet. Eu acho o uhum, gelo muito legal o jeito que você traz e assim, essa coisa de curiosidades mesmo, isso é uma coisa que assim chama a atenção das pessoas e desmistifica também muito do que é esse imaginário popular, que imagina muitas coisas doidas, né? Porque é, criatividade a gente tem de sobra. com certeza. Mas a Vivi vai ficar aqui no meu e eu vou mandar para travou a Ana de novo. Eu vou mandar para Ana para gravar, para ela colocar no dela também, se ela quiser. Que na verdade a gente ia fazer lá no Ocean Immersion, mas aí teve problema da internet. É, deixa eu chamar aqui de novo. Eu caí, Eu, voltei. então, Olha, mas e eu tava falando exatamente isso. Eu falei para Vivi, sim, vai ficar gravada aqui e eu vou ver se eu mando o link, né, o arquivo, se você quiser também colocar ai, no seu obrigada, eu Instagram. quero. E eu falei exatamente que tinha dado problema na internet, que a gente não conseguiu fazer no seu, por isso que a gente veio pro meu. Sim. E aí você Era para ser caiu. no meu, mas pronto. Eu caí também. Mas é isso. Gente, eu acho que já demos o tempo da live, não deu? Porque daqui a pouco a Daqui gente. a pouco vai cair aqui. Pois é. Já deu 12:05. Então vamos encerrando, Fran. Obrigada, Fran, por essa conversa que era para ser no meu, mas agora foi no teu e a gente conseguiu trazer Tá informação, isso é tão ótimo, importante. com certeza. Obrigada. E depois você tem que vir no meu para falar do seu trabalho de verdade, né? Ou Que agora você que vem no meu. também, a gente pode fazer essa troca, tá Mas bom? é importante a gente fazer sim, uma live trocada agora. Eu quero Sim, que você tem que falar um pouco do seu trabalho também, que eu preciso aprender. também. Fala um Obrigada, pouquinho aí, Fran. rapidão aí, que você trabalha Agora, com design. Não, vai acabar, sim, né? São assim, eu vinte trabalho, e eu seis trabalho com segundos. eu trabalho com ecodesign, então é o design ecológico. E a ideia do Ocean Immersion é trazer técnicas de comunicação para esses profissionais que trabalham com a área do mar e querem divulgar a ciência de um jeito mais acessível também. Então, quem não Legal. conhece ainda meu canal, olha lá, Ocean Immersion. Eu falo de várias coisas, dou dicas profissionais também. Então, assim, entrem aí para vocês conhecerem.